Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Governar, Gestão que Transforma. O Brasil possui um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e um dos mais complexos também. O SUS atende cerca de 200 milhões de pessoas. Agora, imagine um sistema público tão complexo em um município de pequeno porte. Esse foi o desafio da nossa convidada de hoje, que vai falar um pouco sobre a gestão pública da saúde nos municípios pequenos. Nossa convidada de hoje é Rovana Furtado. Rovana, que é fisioterapeuta de formação, também é especialista em gestão pública e em auditoria em saúde. Rovana também atuou como secretária de saúde do município de Argirita. Ela também presidiu o COSEMS regional de Leopoldina e também desenvolveu a sua experiência prática na administração pública, planejamento estratégico, organização de equipes, controle e avaliação de indicadores. Atualmente, Rovana atua como consultora em gestão pública de saúde, prestando assessoria técnica para municípios, com foco no acompanhamento da gestão, na organização da atenção primária, auditoria e fortalecimento da governança em saúde. Também é diretora da Media Evolution Marketing, Gestão e Negócios e especialista em consultoria para a área de saúde. Rovana, seja muito bem-vinda ao Gestão que Transforma. É uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Sara, pelo convite. Estou muito feliz em estar participando deste programa incrível, que eu tenho certeza assim, que já é um sucesso, com certeza. E estamos aí, né? Vamos fazer um episódio bacana, né? Relacionado à gestão de saúde, que é uma pasta desafiadora, né? E estou aqui pronta para participar. Rovana, então vamos começar assim a bater esse papo. Eu queria saber um pouquinho. Eu listei aqui o seu currículo antes para todo mundo, e é um currículo muito extenso. Eu sei que você tem muita experiência, já te conheço, já ouvi muito falar sobre você, sobre a Rovana, da saúde, lá de Argirita. Mas me conta, como assim, como você começou? Quando foi o início da sua atuação na gestão pública, na gestão de saúde? Conta um pouquinho para gente. Sara, eu não imaginava, apesar de eu, né, minha formação ser da área da saúde também, eu não imaginava, fazer parte de uma gestão. Ainda mais de uma gestão de saúde, uma gestão que requer muito do gestor, e falar do SUS, né, que é, como você falou, um sistema incrível, e foi muito desafiador aceitar o convite. Porque quando, meu marido assumiu, ele era vice-prefeito, o prefeito, ele teve os direitos políticos cassados, né, por improbidade administrativa, e teve que sair da gestão. E meu marido, como vice-prefeito, assumiu a prefeitura, né, como prefeito. E ele, a princípio, convidou outras pessoas para assumir essa função. Só que não era assim, todo mundo sabe que é uma pasta muito difícil para um município de 3.000 habitantes, porque requer você é muito solicitado, né, e a gente tem acesso a todo mundo, ou é seu parente ou é seu amigo, então a Bate gente lá na sua bate porta. na porta, você não conseguiu falar com você, vai na sua casa, e a gente, assim, muito, unido, né, com todo mundo, com toda a população. Sim. Então eu sabia que seria muito desafiador, mas ao mesmo tempo, como ele não conseguiu nenhum nome, eu achei também que eu aceitando, eu o ajudaria nesse processo, que você sabe o tanto que é difícil, né, a gente atuar na gestão, principalmente como secretário de saúde. Então eu achei assim, eu vou ajudá-lo. E eu, né, assumi essa pasta. Só que foi desafiador, né? Assim, assumir num momento muito difícil, uma instabilidade política, eh, e, e foi um início muito difícil. Muito conturbado. E vocês assumiram lá em Argirita em 2018, né? Sim. Então eu queria, assim, que você expusesse pra gente. Ah, Sara, assumi a Secretaria de Saúde de Argirita. O que que você encontrou?
que enquanto secretário você encontrou? Qual que foi o cenário que você encontrou? Ele assumiu em maio e eu assumi em agosto, 3 Nossa, então meses ele depois. ainda ficou 3 meses procurando É, secretário de saúde. é. Aí ele ficou. Quando eu assumi, o que que a gente encontrou lá? A gente encontrou uma desorganização do setor, Sim, porque estava um momento, como eu te falei, conturbado. Então, assim, eh, toda a estrutura estava sim. fragilizada, né? Foi um momento muito difícil para todo mundo, inclusive para nós também, Então assumindo aquela situação, porque era nosso grupo ali, era todo mundo. A ação, porque assim, é uma grande diferença, assim, não foi planejada por nós, sim, mas a gente estava naquele contexto ali, então foi. Assim, né, uma visão diferente, né, que cada gestor tem o seu claro. olhar, né, da situação e a sua própria formação te dá, porque nem sempre o gestor, igual o gestor que estava lá, era um gestor, uma pessoa excelente, mas ele não era da área da saúde. Sim. Então, assim, minha visão também era Era uma diferente. visão mais clínica, era uma visão diferente, né? Diferente. Uhum. Então, assim, eu vi muito para o lado da promoção, da prevenção que não estava acontecendo de maneira que seria Sim. importante. Eu vi, assim, que um município de 3.000 habitantes, a gente não tem como esperar dele uma atenção especializada, muita coisa assim, mas o básico tinha que estar mais bem feito, assim. É, do que num grande município, né? É, a gente estava com problema, porque como o outro gestor estava naquela instabilidade, Sim. saiu assim, a gente já estava sem pagar o consórcio, que o consórcio 1 ano sem pagar o rateio, a gente estava impossibilitado de fazer exames mais complexos, assim, qualquer tipo de exame, porque assim, na regulação do SUS é muito mínima a nossa participação, ainda mais enquanto um município de 3.000 Sim. habitantes. Nossa cota era muito pequena. Então, você sabe que hoje os consórcios é a ferramenta assim, que a gestão está tendo para poder ajudar demais os Ainda mais na municípios. média complexidade ali, É, na atenção especializada, né? então, assim, a gente tinha essa dificuldade, não tinha protocolos consolidados, não tinha um fluxograma dentro, sabe? Tava aquela coisa assim que a gente precisava Organizar para organizar para entender entender como que como estava que estava. funcionando, entendeu? O estoque, você Aham. não tinha controle de Sim. estoque, então você não... E outra coisa, né, Sara, a gente não teve a transição, entendeu? Que eu acho que a transição, né, a gente fez isso agora no término da nossa gestão, em 31 de 2024, 3 meses que antecederam esse término, a É, gente se porque programou para entregar, porque eu falo assim, a gente não é, a gente está gestor, a gente tá de passagem, né? passagem, e assim, a coisa pública, ela é muito séria. Uhum. Então, assim, é um peso muito sério de você estar ali eh, tendo que prestar conta. O tempo todo você está naquele período ali em que você é o responsável Você responde, seu CPF e responde. responde. E Então, você, é como muito sério. secretário, também virou gestor do Fundo de Saúde. Uhum. Que é uma particularidade da Secretaria de Saúde, Sim, do secretário de Saúde, que não foge a ele. Falei que mesmo que o prefeito queira assumir, ordenar a despesa não para vai. outras secretarias, a saúde não tem isso. Ele é o ordenador de despesa, ele que vai responder com o CPF dele. Para o pessoal Que de casa entender o quão séria é a gestão de saúde. Não é nem o prefeito que vai responder por essa despesa, nem se ele quiser. Então, é o secretário de saúde que assume o fundo. E você estava nessa posição, nessa, assumindo uma secretaria complexa e assumindo mais ainda a ordenação das despesas. sim. E no primeiro momento, Sara, eu fiquei muito preocupada, assim, porque eu falei, gente, vão achar que eu estou ali só porque eu sou esposa do prefeito. Eu fiquei naquela responsabilidade, não ser só a esposa do prefeito. Eu queria mostrar que eu estava ali para, né, fazer um trabalho bacana, para ajudar meu município que eu tanto amo, querer, né, ajudar mesmo, o processo de ajuda. E, e depois eu fiquei muito feliz, assim, porque eh, no final das contas, né, na saída, eu realmente consegui atingir esse objetivo, porque eu não
fui vista como a esposa do prefeito. Fui Ah, vista não. como a pessoa que atuou, que organizou a casa. Você é a Rovana da saúde. Eu não te conhecia, Rovana, esposa do Alex. Conheço a Rovana da saúde, a Rovana da saúde de Argirita. Para você ver como que você, assim, ficou marcada já. Sim. Então, assim, as suas preocupações, você pode ter certeza que você foi vista como a Rovana da saúde, né? E eu fiquei assim ainda mais conhecida Uhum, porque nossa regional de saúde aqui em Leopoldina, ela representa 15 municípios. sim. E eu fui eleita num período como presidente desse Conselho de Secretarias Municipais de Saúde Regional, aqui de Leopoldina. Então, Que é o assim, COSEMES, né? COSEMES, que é uma entidade, assim, um conselho muito sério, muito responsável, que eu tive a honra de, por 2 mandatos, representar a nossa região. E junto com os outros gestores, defender, né, a nossa região, porque eu falo que é um precisando do outro, é muito importante que as cidades, né, os municípios estejam unidos em relação à nossa estrutura de saúde, porque ela é bem complexa e Sim. ela precisa de funcionar em harmonia, funcionar na nossa região bem, para a gente atender os nossos munícipes, né? Então, isso eu representar, porque são 28 regionais só em Minas, o Saara. Uhum. Então, assim, eu sei Minas com 253 municípios. E eu fazer parte desse grupo seleto, de estar em Belo Horizonte todo mês, reunindo lá no COSEMES e depois na CIB estadual, lá na cidade administrativa. É muito prazeroso a gente poder ter esse conhecimento, né? Porque a partir do momento que você está lá na capital, você está participando com outros gestores de diversas situações, eles apresentando, a gente vendo as pactuações, vendo como o SUS funciona, vendo que ali tudo é discutido, tudo é pautado, tem uma análise técnica antes da aprovação, né? Então, assim, saber o peso, porque cada gestor ele tem autonomia total. Já sei, se um gestor numa votação, eu não aceito, para a votação, não vai para frente. Entendi. Então, olha Então, o peso disso, é um peso e uma uma responsabilidade muito grande. responsabilidade. Então, assim, é bacana demais ver como o sistema funciona. E funciona muito bem. E, assim, eu tive a honra de fazer parte desse sistema, aprendi demais, porque, né, quando a gente sai da casinha ali e Exatamente. vê. E ver o é, mundo acontecendo lá fora, né? é, Ô, Rovana, você falou, quando eu comecei a conhecer o sistema e vi o quão complexo ele era, as pessoas muitas vezes não imaginam o quanto que é complexo o sistema do SUS, né? A gente sim, sabe que tem muitos recursos, e principalmente no caso dos municípios, a maior parte dos recursos é para atenção básica, tanto que você já falou para gente que vocês tinham muita dificuldade e que a regulação para atenção especializada ela não era tão. eh, que a atenção especializada ela não tinha tanto recurso, que você não tinha tanta regulação assim. E como que foi para você começar a entender a complexidade? Porque você já imaginava, porque você já é da área de saúde, mas como que foi que você foi lá e descobriu e falou assim, é muito mais complexo do que eu imagino. Ô, Sara, todo o início de gestão, Uhum, a gente tem a nossa regional de saúde aqui, muito bem representada. A gente tem técnicos aqui que já estão há bastante tempo, ajudam demais, né? uhum, O município representa a Secretaria de Estado da Saúde. A gente tem hoje melhorou muito, assim, possibilitou, a gente tem mais sites, a gente tem mais acesso, que não tinha tanto, não é que a gente tinha, mas era assim, papel, agora a gente está mais conectado. Aí eu aproveitei quando surgiu a pandemia, que a gente teve mais possibilidade de fazer curso online, sim. tudo, de aperfeiçoar. E eu falo isso para você, gestor, quem está na gestão, a gente tem que tentar se conectar, melhorar, fazer cursos, aprender, porque isso é muito importante, a gente, né?
a gente estudar o que a gente está fazendo. E eu comecei a entender mais o sistema, sabe? De o que o SUS prega. E essas diferenças, porque a gente vive, cada município tem o seu, apesar de ser muito assim, às vezes o que um passa, o outro está passando, Sim, mas tem as suas diferenças, tem as suas tem as suas particularidades, né? particularidades. E cada município vai demandar mais de uma área em específico, Uhum. né? E assim, o que mais me encantou nisso tudo, e todo mundo fala isso, tá, Sara? Quem entra pelo SUS, quem entra para trabalhar no SUS se apaixona. E você apaixona mesmo, porque é um sistema, primeiro, igual você falou no início aí, é um sistema que ele é reconhecido mundialmente, Sim, que você tem desde a vacina ao transplante. Que exatamente. quem fala que nunca utilizou o SUS, na realidade, eu não entendia muito isso, não, porque eu achava assim, a pessoa tem um- um- ela tem um plano de saúde, ela tá tirando a vaga do outro ali. Uhum, Mas não é assim que funciona. Todo mundo tem direito, qualquer cidadão, é o princípio da universalidade. exato. Todos têm, né, direito, o direito é de todos, né? Sim. Então, é um sistema que todos devem ter acesso. Então, aí você chegou lá, você viu aquele sistema todo complexo, a casa bagunçada, né? Porque você falou que você pegou a casa bagunçada, é, não sabiam como que estavam as filas, não sabiam onde que estavam os pedidos. E aí, o que que você fez? Você falou assim, peraí, deixa eu organizar. Por onde que você começou? Então, primeira coisa é a gente entender. Eu fui setor a setor Sim. falando como é que está funcionando. O que é que não está bom? Escutar, ouvir Ouvir. cada setor, porque eu não podia fazer nada antes de entender como cada coisa estava funcionando. Sim. E nada melhor do que quem está trabalhando ali no setor, tinha pessoas de muito tempo, né? Olha, o que é que precisa melhorar? Quais são as suas maiores dificuldades? O que que vocês querem? A gente quer insalubridade. Porque não tinha insalubridade no Não, município, não. não Então tinha aí para os eu. agentes de saúde, para ninguém? Não, para ninguém. Foi uma coisa que a gente foi uma conquista importante da nossa gestão. Depois eu te conto. Tá bom. Mas, Sara, assim, aí eu fui pautando, né? Sim, sim. Ah, isso aqui tá assim. Aí, é, isso não tá funcionando bem. Vamos escrever tudo, vamos. E sempre, Sara, eu tive uma parceria muito boa, assim, no primeiro, na realidade, no primeiro mês que aconteceu muita coisa na nossa gestão, sabe, assim, É até que difícil, né, a gente nos, resumir, é, contextualizar para contar agora em pouco você tempo. perguntando assim, vai vindo as Aham. lembranças, né, que vai credenciando a gente, que eu falo assim, na hora que você passa ali, Sim. é, e é tão engraçado que, tipo, vai surgindo. Numa inspeção da vigilância, você descobre que não tem uma unidade de saúde com projeto arquitetônico aprovado. Nossa, Não existe. Aí eles vão te dando prazos para cumprir. para cumprir, entendeu? Ó, tem que regularizar isso aqui tem que fazer isso. No primeiro mês que eu estava, veio uma auditoria do Ministério da Saúde para avaliar. Olha que, Sara, eu estou falando isso aqui com você e estou pensando assim, é, que importância tem seu programa, assim, porque quando a gente está lá, a gente fica assim, a gente leva susto. Já pensou se hoje alguém tá escutando o que eu estou te falando aqui como gestor, vai falar assim, gente, isso pode estar acontecendo com ele, ou assim, como que foi, né? E a gente assusta muito, porque assim, o novo assusta muito, né? Aí fala, ó, se você. A auditoria veio, né? Veio para uma sala que era para ter sido construída em 2009 e não tinha sido acabada. Eles vieram, eles vieram auditar mesmo Sim, aquela, o espaço. o espaço e saber se tinha recurso na conta, Uhum. entendeu? Mas ela tinha que ser finalizada. E cabia a mim, porque a partir daquele momento eu já era responsável para finalizar aquela sala, utilizar aquele recurso.
Mas, ao mesmo tempo, foi muito importante. Os 2 auditores que foram lá foram muito bacanas, entenderam o momento que eu estava vivendo, me deram um prazo e falou comigo. Na época, né, alguns gestores que antecederam não tinha muita porque eu acho que a gente teve uma conquista muito grande, assim, dos últimos tempos para cá. Uhum. A gestão no âmbito geral, ela está sofrendo uma mudança Sim. muito grande, assim, que eles estão percebendo a importância técnica A de gestão você. não admite amadorismo mais, né, Rovana? Exatamente, porque hoje melhorou em todos os setores, né, A gestão Sara? como um todo, porque as pessoas estão mais exigentes. Uhum. Não se aceita mais um jeitinho aqui, um jeitinho ali, como era antigamente. É, Então tem que subir o é nível. tanto que a prestação de contas hoje é muito importante. Uhum. E olha só, nessa época, né, e eu falo assim, no momento, às vezes você está no momento da gestão que a pessoa que antecedeu é do seu lado político. Sim, E se não for, será que ele vai querer te levar aquilo ali de uma maneira que vai te ajudar ou vai jogar para você a bomba? Porque é uma bomba, né? Que você saúde, pode falar, olha, você não fez isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar muito no nosso futuro, porque a claro. gente responde por aquele período. Então, quando eu encontrei aquela sala, né, a gente conseguiu resolver, e eles me apontaram. Aí eu estava meio perdida, assim, no início, porque eu não tinha acesso às contas. Eu não tinha acesso porque eu não sabia, para mim, era lá na administração, lá na prefeitura que tava, né, que ia ser responsável. Ele, nossa, pede. Aí eu lembro que ele se reuniu com o conselho, importantíssimo, o conselho está alinhado. Conselho de saúde. Conselho de saúde é uma ferramenta assim que ajuda demais, Uhum. porque você divide responsabilidades, entendeu? Tudo meu passava pelo conselho. Tudo. E é um princípio também de transparência, Sim, né? claro. De você estar divulgando tudo que você faz, dando ciência e por muitas vezes também pedindo ajuda, né, para a opinião deles, dos conselheiros. Então, assim, muito importante. E quando eles me passaram, eles falaram, fizeram uma reunião com o conselho, com a tesoureira, Uhum. e falou: olha, hoje você apresenta para a secretária todas as contas e tudo que você tem aqui. Aí, a partir disso, eu fui me inteirando, né? É. Recurso chegou. Até Eu que. porque é você que gera aquele fundo. Mas não existia isso, entendeu? A gente tinha dificuldade antigamente De ter esse acesso. ter esse acesso, entendeu? Mas eu acho assim que foi um período, igual eu tô te falando, sabe? Que teve não foi só comigo. Não teve, foi tudo, né? Você não É, teve uma transição, você não teve alguém para te falar, é, essas são as contas, esses são os saldos, esses são os débitos, eu é. tô nesse pé. Exatamente. Eu até não concluí da outra vez, quando você fala no início da gestão, a regional apresenta o que é instrumento de Uhum. gestão, eu não tive isso, porque eu entrei já tinha 1 ano e meio. Tava trocando pneu com o carro andando. Então, realmente, eu não tive essa primeira. E assim, a saúde, ela é muito assim, muita sigla. Uhum. Se você conversar com alguém assim, muito técnico, você não vai entender nada. É CIB, é isso. Aí você fica assim, uai, peraí, o que eles estão falando? Só depois de um tempo que você vai entendendo. Mas você no início, se você nunca teve acesso a isso, você fica totalmente perdida. Hum. Entendeu? Então eu entrei assim, De cabeça. sem saber nada, sem entender nada. Então eu tive que buscar muita informação. Eu tive que correr muito atrás, sabe, desse prejuízo que eu não tive né, esse acesso, essa introdução. Eu já peguei no meio do negócio. Então, isso me fez crescer muito como gestora, porque eu tinha que entender. Só que me cansou muito, Sara. Eu vou te falar, hoje, se eu pudesse, eu vou te falar que na época, até assim, não no início, porque eu não tinha como, mas eu busquei até uma consultoria. A gente não tinha acesso igual a gente tem hoje. A pessoa que oferecia, eu vou ver. Eu falei, mas você trabalha nesse consórcio? Vem pra gente, pro município também. Mas como que a gente vai fazer? Aí você ficava em dúvida como é que você ia contratar, entendeu? Então, assim,
tudo era mais difícil. Mas nos capacita também, né, para essa complexidade toda ajudou também no nosso crescimento, né? E eu sei que você superou muitos desafios lá. Você falou que você teve que nenhuma da unidade estava com projeto arquitetônico aprovado, né? Não, E vocês tinham quantas unidades de saúde lá? 3. Três. 3. E aí, como é que foi para você saber que nenhuma estava com um projeto arquitetônico aprovado pela vigilância? Então, algumas coisas estavam sendo cobradas, Sara, que a gente falava assim, gente, isso é impossível. Como é que eu vou fazer um hidrante aqui? Quando você vai fazer o orçamento, né, para regulamentar um AVCB, você fala, gente, isso aqui é fora da nossa realidade. Aí você vai procurar. Ah, eu falo, gente, tem que ser pelo fluxo de pessoas. Isso aqui Sim. não precisa disso. Não é pela área. Assim, tudo dificultando, Sim. entendeu? Mas eu acho que depois a gente foi também convencendo. Depois, e vou te falar, Sara, no final a gente conseguiu. Graças a Deus foi uma conquista assim. Depois de 7 malotes que eu falo que foram lá para Belo Horizonte, inspeção. No final, quando a gente já não aguentava mais, falei, o que a gente faz mais para poder a gente conseguir? Porque a gente corre o risco até de perder o alvará sanitário, Sim. entendeu? Porque é uma exigência. Aí eu marquei lá com o engenheiro da prefeitura, o Alex estava em Belo Horizonte também, prefeito, né, na época, e falou, vamos lá conversar com a engenharia para a gente tentar alinhar e mostrar para ele a realidade que a gente está vivendo lá, porque senão a gente não vai conseguir, entendeu? Aí no meio disso tudo, Sara, não tá, vou esperar você me perguntar. Não, não, mas eu quero ouvir mais, porque realmente essas histórias e o que você está contando, provavelmente quem está assistindo a gente, alguém está passando por isso, alguém já passou e alguém vai se identificar. E é realmente isso. Por quê? A gente sabe que tem uma cobrança que Uhum. vai de cima para baixo. As diretrizes são criadas por um motivo e a gente precisa obedecer, só que a gente tem que levar em conta a realidade local. Então, a cobrança para um município de 1 milhão de habitantes não pode ser a mesma do que para um município de 3.000 habitantes. Isso que você fez foi muito importante, ir até lá conversar. É. Eu tenho uma colega que é auditora do Tribunal de Contas lá de Santa Catarina, e ela falou comigo uma vez, ela falou assim, Sara, os conselheiros aqui, eles, as portas deles são abertas para ouvir os municípios, para Muito. ouvir os gestores. Por quê? Porque realmente, no papel, quando você está lendo, você não consegue entender a realidade, você não consegue entender o caso concreto. E isso que você fez é muito importante. E esse é o verdadeiro papel do gestor, ir atrás de soluções. E a solução, às vezes, não está na comunicação de papel. A solução está em você pegar o seu engenheiro, igual você fez, e ir lá para Belo Horizonte conversar. Mas aí me conta que eu tô Marcamos. doida para saber o desfecho. Então, aí no final, aí parece que quando eles foram lá, eles entenderam como que era, porque assim, a gente tem que ter a entrada, mas lá só tinha uma porta de entrada. Como é que você vai fazer num local que antigamente não tinha essas exigências de Sim. hoje? Então, assim, a gente conseguiu mostrar para eles que não tinha como se Uhum. adequar totalmente ao que eles estavam, era o que a gente podia estar. Mas eu tô falando assim que em meio a isso tudo Uhum. também surgem possibilidades, né? Sim. Porque eh, teve um recurso do Estado, abrir as portas assim para que a gente pudesse ser contemplado com uma UBS, mas eu tinha que convencer o Estado que eu precisava daquele Aham. recurso. Foi uma das coisas assim que eu porque você faz uma carta apresentando as suas dificuldades. A nossa UBS, na realidade, eram duas que funcionavam, o posto de saúde e a estratégia de saúde da família, né, que é a unidade básica, funcionavam no mesmo terreno. Entendeu? Então, assim, no mesmo espaço tinha essas duas unidades. A outra era um ponto de apoio rural, que foi até mais fácil de adequar, mas as outras duas estavam mais difícil, porque era no mesmo espaço.
Só que é num morro muito alto, Eu lembro. difícil acesso, entendeu? Lá funcionava também fisioterapia. E assim, a gente, né, a cidade vai crescendo, a coisa vai adquirindo mais veículos. O espaço estava muito pequeno para poder a gente guardar ter o estacionamento. Para poder receber uma mercadoria era dificílimo, dependendo do caminhão, não subia. O Uhum. pessoal deixava lá embaixo a mercadoria e tinha que subir o morro a pé. Para o lixeiro e buscar o lixo era difícil, entendeu? Então, assim, a gente tinha esse problema. E quando eu passei esse problema, né, e também, assim, agradeço demais na época a nossa equipe, porque esse recurso que veio, nossa UBS foi a segunda construída com esse recurso que a gente conseguiu. A gente foi a única da regional aqui que conseguiu esse recurso, mas teve o terreno, né? Porque precisava ter o terreno, ser da prefeitura, e a gente conseguiu a documentação toda para poder conseguir o recurso. Então a gente conseguiu construir uma UBS lindíssima lá em Argirita, que é assim, eu falo que a gente é a menina dos nossos olhos, Tem né? muito Porque orgulho, né? a gente tem muito E orgulho. esse terreno vocês já tinham, Rovana? Durante a gestão ele foi adquirido, porque ele é de uma antiga cooperativa, Uhum. é onde é o parque de exposições, e a gente conseguiu adquirir através de um leilão tanto o terreno de parque de exposição e também onde que foi a antiga cooperativa, um terreno enorme, Uhum. acho que é coisa de 30 mil metros quadrados, Uhum. entendeu? Dentro do praticamente o mesmo E aí espaço. vocês conseguiram construir uma UBS. Uma E aí, se UBS. vocês não tivessem esse terreno, talvez dificultaria Com mais, porque vocês iam ter certeza. que buscar mais. E eu conheço a Argirita, lembro onde que era. A gente chamava de posto de saúde, né, na época. Quando Uhum. eu era pequena, ia lá com minha mãe. Quando eu era pequena, minha mãe constava muito em Argirita. Minha mãe tinha muito parentesco lá em Argirita, tem ainda, né, a família dela. Até hoje é de Argirita. E ela ia para Argirita para consultar em Argirita. E eu lembro que Uhum. eu ia lá no posto de saúde com ela. E eu lembro realmente que era um morro muito grande e, assim, tinha realmente a dificuldade do acesso. E eu sei que era muita gente que ia, assim como ela e outras pessoas iam. Então, a Argirita não atendia só as pessoas de Argirita. Acabava que os agregados iam todos buscar pela saúde lá. Ô, Rovana, mas eu queria saber de você, aí depois que você conseguiu colocar a casa em ordem, o que que você foi vendo, assim, falou assim, ó, isso aqui antes não dava para fazer, mas agora dá. Agora eu descobri, porque você falou, eu fui descobrindo muito recurso, eu fui descobrindo como que funcionava, como que você colocou a engrenagem para girar? Na primeira gestão, né, nossa, quando a gente assumiu na primeira, a gente teve a infelicidade ainda de pegar uma pandemia, né? Foi. Que a gente parou muita coisa. Uhum, Mas o que que aconteceu? Para reeleição, para outra gestão, que foram os 4 anos que realmente deu para poder a gente fazer o que a gente estava previsto, eu participei junto com uma equipe lá de construir o plano de governo. uhum. Que aí vem a parte do planejamento, já Muito bom. ciente de tudo que a gente estava. Não, agora a gente vai pôr em prática, né? E assim, foram muitas conquistas. Eu vou falar, tentar assim. A gente fez convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, tanto de medicina quanto fisioterapia, Isso para profissionais, para para acadêmicos. acadêmicos. Do 8º ano de medicina, Aham. 8º ano não, 8º período, Período, né? aham. Já estava assim, já estava na parte de estágio, que Nossa, foi bacana. uma troca muito boa. E assim, o Sara, não é só o estágio, é o acesso ao hospital universitário. Muito bom. A gente teve, porque assim, é um olhar, eu falo que quando a gente sai da casinha, Sim. a gente pensa assim, cara, qual que é o princípio do SUS? Qual que é a doutrina? Uhum. É a universalidade, é a integralidade, é a equidade. Peraí, como é que a gente vai trabalhar isso aqui no meu município de 3 mil habitantes? Então, você tem que buscar parcerias
quando o sistema, você tem que entender do sistema, entendeu? Você tem que entender, porque é muito legal você ter o carro lá na porta, você sair para levar, é muito legal, às vezes o médico está ali atendendo, mas o SUS é muito mais que isso, é organização, é saber o que que você pode oferecer, como que você vai oferecer para o sistema funcionar, como é que você vai da prevenção, da promoção, do tratamento, do diagnóstico, da reabilitação, como que você vai, essas etapas, elas são muito importantes. Então, só quando você entende a complexidade do sistema, você fala assim, agora eu vou direcionar isso. Calma que eu Vou traçar meu vou traçar plano, isso. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma equipe motivada, que é porque a gente muito teve difícil. muita dificuldade lá. A pandemia trouxe situações muito difíceis. A gente não conseguiu aumentar salário, porque teve aquela época que ficou tudo parado, Uhum. né? A gente não muita coisa a gente não conseguiu fazer. Então, às vezes a gente conseguia assim, tentamos uma gratificação, tentamos dar insalubridade como forma de reconhecimento, porque é muito importante, né? Porque que os profissionais saibam, ainda mais por tudo que eles passaram. Porque, olha, eu vou te falar, sabe? Não dá para descrever para você o que é você sair de casa, enfrentar algo que você não desconhecido, totalmente desconhecido e mortal. Você perdeu, chegou a perder muita gente? É, a gente perdeu umas 12 pessoas assim para Perdeu o direita. profissional? Eu não, mas eu tive profissional de saúde que faleceu o pai e a mãe na mesma Nossa. semana. Entendeu? Ela trabalhava enfermeira. Então, isso tudo mexia muito com a gente, E porque mexe estava com a ali. equipe, né? É, Mexe com a mexe com a equipe. Porque equipe. uma coisa é você tá ali, você tá lidando com aquela situação, mas você não perdeu ninguém. É. Aí, a partir do momento que você perde, você tá vendo que você pode perder mais, como que você fez para segurar essa equipe? Então, ao mesmo tempo, a gente se uniu muito, porque um amparava na dor do outro, né? E a gente, o medo, né? O medo foi muito grande. Mas a gente, eu me lembro, gente, das 10 doses, foram as primeiras 10 doses de vacina quando chegaram. Não era nada. Mas para a gente Chegou 10 representou doses para 10 vocês? doses. Nós fizemos a vacinação lá na porta da igreja, sabe? Foi um momento assim maravilhoso, porque era a esperança chegando, entendeu? Era pouca coisa, Exatamente. mas já era a esperança chegando. Então, assim, isso nos uniu muito, com certeza, porque foi muito marcante para todo mundo. Todo mundo deixava alguém em casa, todo mundo tinha medo, tinha insegurança, mas quem enfrentou foi a saúde. É, Exatamente. A foi gente muito viu, pesado. a gente viu cenários de horror, né? É, E aí, e você tava ali, né? Saindo porque vocês assumiram 2018, é, aí logo depois, final de 2019 para 2020, veio a pandemia, então você ainda estava tentando entender e tentando organizar a casa, e aí do nada enfrenta uma pandemia. é. E eu sei que os resultados foram sensacionais. E eu queria que você contasse um pouquinho como que você conseguiu, diante desse cenário, um cenário que você foi colocado à prova na gestão, né, sem conhecer da estrutura a fundo, e depois enfrentou uma pandemia. E como que você conseguiu ser a Rovana, conhecido como a Rovana da saúde de Argirita? Como que foi isso? Primeiro, assim, fazer tudo com muito amor, né, Sara? Porque eu falo assim, lá em casa era tudo. Nascia alguém, ligava pra gente. Morre alguém, porque cidade pequena é assim. Sim. Aí liga pro prefeito. Aham. Então, assim, a gente tinha aquele acesso muito grande com toda a população. Então, a preocupação era muito grande. Nossa entrega foi muito grande, entendeu? Então, Uhum. isso eu acho que é um dos pontos, assim, fundamentais. Quando você aceita um desafio como a gestão, você tem que ter entrega, né? E, assim, a gente se pautou, igual eu tô falando assim, na segunda gestão, no segundo na última gestão, né, É, que que foi no foi segundo no mandato, segundo mas mandato, a gente já tinha um planejamento diante de tudo que a gente tinha vivido.
Então, a gente começou a se programar, aí que a gente vem com os programas de saúde. Aí, quando a gente entende, assim, o básico tem que ser bem feito, que é importante. E, assim, e eu escutar de profissionais antigos falar assim: Rovana, como é que você gosta de ser uma gestora, que você ama promoção, prevenção, você trabalha muito isso. Eu colocava em tudo que você imaginar. Saúde na feira, tinha a tenda da saúde. Saúde no bairro, ia uma tenda lá no meio do bairro para poder aferir pressão, parcerias com secretaria de esporte, parceria. Eu não queria ser melhor que ninguém, eu queria trabalhar junto com todo mundo, porque eles falam, né? Quem tem dinheiro é a saúde. É, a saúde é prima rica, E a gente mas tinha, nem tudo a saúde pode fazer. nem tudo ela pode fazer, mas a partir do momento que você faz as parcerias, você ajuda, todo mundo tá junto ali e você traz o público, que é quem a gente quer atingir. Uhum. Se a pessoa é muito bom, Sara, quando você atende a pessoa lá no posto de saúde, você sabe que ela está indo lá. E quando ela não vai? Você não sabe o que está acontecendo. Então você pega a pessoa desprevenida numa feira, ela está lá com a glicose 300. Você fala, nossa, você está diabética, você tem que. Ela assusta. É, o povo Aí só você procura, leva o ela povo para só lá. vai no postinho no postinho quando Quando tá quase tendo um E é troço. aí que tá o problema, É. entendeu? A gente não pode deixar o negócio ficar ruim. Você tem que tratar lá no início, Uhum. que é a importância de. A gente fala, né? Todo mundo fala isso, é o básico, mas é verdade. É a atividade física, é a vida saudável. Por isso que eu falo assim, não menosprezando os médicos, né? Que eles são tudo dentro de um Claro. serviço de saúde, mas não só eles só. A equipe multi é importantíssima. A nutricionista trabalhar junto com a terapeuta ocupacional, com a psicóloga, e essas parcerias com a educação, entendeu? A pessoa, lá na educação, a professora está vendo, assistindo o estudante lá, né? Muito mais tempo do que numa consulta médica. Então a gente tem que entender o que se passa. Ela não tem como tratar isolado, não tem como viver, ainda mais né? E a gente é tão fácil esse acesso no município pequeno, então Sim. tem que ter parceria, tem que ter reuniões para a gente dialogar sobre esses problemas, tem que trabalhar. A saúde na escola tem esse programa, Uhum. inclusive, que é financiado pelo governo federal, tem que funcionar, porque é importante, é muito melhor, que tem um tabu, né? Uhum. Que às vezes, não quero que fale isso com meu filho, mas é muito mais importante, muito melhor um profissional de saúde levar uma informação do que ele prender numa internet de uma forma errada. Então, assim, é tudo muito importante. Uma vez a gente foi fazer uma palestra, eu me lembro, na escola, Setembro Amarelo. Uhum. E um menino, e a gente falou assim, meu Deus, como que vai acontecer? E a gente via, assim, dependendo do que a gente falava, a gente via pessoas chorando, Uhum. meninos chorando, outro. Aí a gente falou, vamos fazer uma caixinha de perguntas? O que vocês quiserem falar? Porque às vezes ele não quer falar perto de todo mundo. Uhum. E a gente viu coisas, assim, a gente ficou sabendo de coisas que estavam acontecendo ali, que a psicóloga ficou assim, apavorada. Falou, gente, a gente tem que trabalhar muito nas escolas. Muito. A gente tem que conseguir entrar nesse universo aqui, porque esses meninos precisam de tratamento. Uma ansiedade, às vezes, alguns se cortando, que ninguém estava percebendo. Pessoas com medo de morte. Um medo absurdo. Eu não posso pensar que meu pai vai morrer. Assim, eles se abriram. Então, olha como que é importante, Sara, a gente ocupar esses espaços. Isso tudo é através de prevenção, promoção. E a gente tem recurso na saúde para isso. A gente fazia Semana da Criança. Naquela semana de saco cheio, que não funciona Sei. a aula, a gente fazia, promovia na praça, circuito para poder de psicomotricidade. A gente distribuía fruta. E a nutricionista falando a importância de estar comendo. Porque quando uma criança, quando ela está vendo todo mundo comer, Aham. É mais fácil. ela empolga, Ela assim, vai no efeito ela manada, né? vai no efeito. E assim, ao mesmo tempo que era de forma lúdica, levava o teatro, explicando, os profissionais estavam todos lá, estava tendo campanha de vacinação, estava o dentista falando sobre tudo muito junto, eles tipo assim,
poderiam estar em casa sem fazer nada. Estavam no momento cuidando da saúde, porque isso é saúde. Então, para onde você olhava, tinha Tinha saúde. saúde para De um tudo. jeito extremamente diferente do que eles imaginavam, que é um hospital, que é um posto de saúde, que é alguma coisa, mas a saúde de promoção, a Exatamente. saúde de vida. Lá já existia o programa da terceira idade, que era um programa bem bacana, mas a gente aprimorou, porque eu falo assim, boas práticas, principalmente gestões passadas, a gente não pode ignorar. A gente tem que melhorar. Se for uma coisa que é boa para o município, a gente colocou hidroginástica, a gente colocou mais oferta de serviço, terapia ocupacional. Ah, gente, por que eles estão cantando essas músicas antigas? Porque eles estão trabalhando. Tudo o profissional, ele sabe o que ele está querendo com aquilo ali. Entendeu? Então, assim, isso foi muito transformador. Eles estavam na praça, eles estavam fazendo programas que, ao mesmo tempo, eles tinham que fazer a parte do lazer, mas sempre inserida a saúde. Sempre com profissionais atuando, sabe? Então, assim, outra coisa que eles sempre abriram o carnaval. Eu tenho um bloco da melhor idade, na sexta-feira. O que a gente levou para o bloco? Campanhas contra a dengue, tudo. Por quê? Era uma maneira da gente estar trabalhando o que a gente precisa trabalhar e eles levando. Que você quer melhor? Eu falava isso. Que o idoso, né? Ele é o patriarca, ele é a matriarca da família, ele tem um peso muito grande no que ele fala. Então, ele levando ele nas reuniões, ele levando esse conhecimento chega nas famílias, chega tudo. O que a gente queria de campanha, de tudo. Então, assim, a promoção, sem dúvida, foi uns carros-chefes da nossa gestão. Eu costumava achar, e isso de leigo, né? Quando a gente olha, lá no início, quando eu comecei a trabalhar com gestão pública, que a saúde tinha dinheiro demais para atenção básica. Mas, gente, não tá errado isso aqui. A especializada precisa de mais dinheiro, a gente precisa de mais dinheiro para a especializada. E hoje, e principalmente, ouvindo você falar isso tudo aqui, e com acesso à informação que a gente tem hoje, eu entendo o porquê. Porque o preço da É na prevenção base, é menor. muito menor do que o preço do cuidado posterior, né? Então, a atenção básica, ela realmente é isso. Ela é a base, ela não é básico de ser simples e de ser pouco. Ela é a base. Porque assim você consegue ter. Eu sei que os postos de saúde, ele tem ali o diagnóstico toda aquela saúde, daquela família, você consegue mapear se naquela família tem histórico de câncer, e aí você vai fazer o acompanhamento, porque eu fui me constar no posto, no polo de saúde, e até com a enfermeira daqui, ela é excelente, e eu estava perguntando para ela como que funciona a questão Ai, como que chama? Da mama, aquele exame? Mamografia. Mamografia, mamoplastia. Ela vai falar, Sara, quando a pessoa já teve câncer, histórico de câncer, por isso que a gente faz todo aquele questionário, a gente começa a acompanhar a filha mais cedo. Então, tudo tem uma razão, né? Sim. E para você começar a tratar as pessoas mais cedo. E realmente, quando a gente vê uma atenção básica muito bem feita, não se exige tanto da especializada, porque você Exatamente. começa a tratar ali na base, né? Ô, Sara, e muitas vezes, muito importante, os protocolos criados. Uhum. Porque através dos protocolos você pode entender assim, por exemplo, se eu quebro o meu sistema, se todo médico for lá pedir uma colonoscopia. Sim. Primeiro, porque, igual em Angelita, eu vou te falar, sabe qual era a nossa cota SUS de colônia? Qual? Uma. Por ano. Por ano? Por ano. Então, por que você vai pagar uma colono? Eu sei que às vezes, né, uma pessoa que está se queixando de uma disfunção, uma diarreia, Uhum. entendeu? Tá se queixando daquilo, sendo que você primeiro tem que ir no exame básico, para depois nos mais complexos. Por que você vai pedir uma ressonância se primeiro, talvez com raio-x você consegue detectar o problema? Você não fez nem a base, Você né? não fez a base, você não consegue. Então, assim, a gente vê de tudo na gestão. Os protocolos são muito importantes, porque você também. E outra coisa, assim, que eu acho muito importante você fidelizar que a pessoa vá no serviço de saúde. Como?
de 6 em 6 meses, de ano em ano. Por isso que os agentes de saúde são peças-chaves, porque ele vai acompanhar aquele familiar, ele vai entender a estrutura familiar ali, saber o que está acontecendo. E ele precisa muito, hoje mais do que nunca, para poder atingir os indicadores de saúde, que o recurso hoje é baseado nisso, né, da atenção primária, você precisa ter esse monitoramento. Então, assim, conta muito ponto a visita domiciliar, o acesso que esse agente está tendo naquela família. Então, assim, são indicadores que contam muito. Então, a gente precisa priorizar isso, não só por conta de recursos. E, em meio a isso tudo, que uma das coisas mais bonitas que eu acho do SUS são políticas públicas voltadas, né, para esse universo de atendimento universal que possibilite que todos tenham acesso aos programas de saúde. E não é aquela coisa de coronelismo, porque assim, antigamente, cidade pequena, você via muito isso. Vai lá no prefeito que ele vai liberar seu exame. Eu tinha sempre horror a isso, Sara. Porque eu acho assim tão bacana você promover a saúde através de um programa que qualquer pessoa pode ter acesso. E a gente foi muito feliz nas nossas escolhas. A gente criou um programa de planejamento familiar e a gente conseguiu, um programa assim que já existia, você conseguiu o DIU, mas a gente colocou uma ginecologista no estratégia da família e ela inseria o DIU nas mulheres que estavam, né, aptas ali. Mas não era só isso. Quando ela não podia, o homem poderia fazer vasectomia. A gente direcionava isso. Vocês estavam fazendo vasectomia pelo SUS? Também. Então, assim, a gente conseguiu. Mas por que eu falo que o programa é importante? Porque ali tem uma reunião, você vai entender o problema de cada um. Às vezes aquela pessoa não pode colocar o DIU, ela vai fazer outro método anticonceptivo. Então, tudo é muito bem direcionado. A gente tinha um programa de fraldas, porque agora, por exemplo, a gente sabe que o governo federal ampliou esse acesso às fraldas. Mas na nossa gestão não era assim. Sim. A gente dava de 6 a 8 pacotes para qualquer idoso que fosse comprovado pelo médico de estratégia de saúde da família que tinha incontinência urinária. E isso, Sara, ajudava muitas famílias, porque é um programa assim, a fralda é muito cara, então ajudava muito. E outro programa que foi assim, até a gente foi apresentar ele num congresso em Florianópolis, que foi muito bacana, a nutricionista que foi com a gente, não foi a nutricionista que na época criou o programa junto, né, com a nossa gestão. Foi uma nutricionista que continuou com o programa, igual eu falei, que é importante. Foi em 2019, se eu não me engano, ele ainda continua, porque ele é muito bacana. Crianças de até 6 anos com intolerância à lactose têm acesso ao leite sem lactose. Qualquer uma, você não precisa judicializar. Qualquer uma tem acesso. A gente fala isso tudo, sabe, tem um estudo. A primeira infância, tipo assim. Só que eles tinham que ir na nutricionista de 3 em 3 meses, se eu não me engano, 6 em 6 meses. Ela acompanhava, ela inseria outros alimentos. Então, assim, era tudo muito bem. E ele só ganhava o leite se fosse nas Se fosse consultas. nas consultas. Então, Então ele tinha que era ser acompanhado. assíduo ali, e isso traz um benefício muito grande, porque ele está sendo controlado, né? Está tendo controle do problema dele. Qualquer pessoa com desnutrição, carência nutricional, ganhava suplemento nutricional, que é caro. É caríssimo. Qualquer pessoa. Um leite hoje, por exemplo, um Nutren Sênior hoje, é uns R$160. Você imagina, 4 latas. Uma lata que não dá pra nada. Você imagina 4 a 8 latas por mês. Sem judicializar. Sem judicializar. Que é o mais importante, porque quando você judicializa, demora demais. Aí o caso, assim, mais importante, porque isso, assim, idosos foram muito beneficiados com esse programa. Aí você imagina o outro que foi alimentação enteral.
para pacientes, principalmente oncológicos, que estavam assim numa fase final, né? Vamos falar assim, Uhum. e muito foi caquéticos, pessoas que estavam assim, e era mais de 2.000, me lembro, por mês para poder fazer essa alimentação. E foi muito importante, Sara. E a gente, para apresentar, porque a gente, não sei se você já viu que assim, a MM, algumas associações, elas Uhum. falam de compartilhar experiências Sim. exitosas. E a gente participava, porque é importante, Aham. tanto assistindo, né, as Sim. apresentações, Compartilhando. quanto participando, se inscrevendo. E a gente participou desse programa. E quando a gente chegou, fomos montar o programa, a gente pediu, a nutricionista falou assim, eu vou pedir algum paciente para dar uma declaração, falar como que foi esse programa para ele. Aí ele falou assim, simplesmente ele salvou minha vida, porque quando eu tive câncer na garganta, eu vi outras pessoas que demoraram, às vezes, 6 meses para ter acesso a essa alimentação. E eu tive com 15 dias. E a minha recuperação foi muito mais rápida. E hoje eu tenho certeza que eu estou vivo por conta que eu tive acesso a essa alimentação. Nossa. Então, isso já pra gente, eu falo que é uma satisfação enquanto gestor, você saber que você criou um programa que beneficiou, Que entendeu? salvou uma vida. Salvou uma vida. Então, assim, isso muito. Eu falo que a gestão você tem que, né, ao mesmo tempo que a gente também organizou o REMUME, que é Relação Municipal de Medicamentos, né? A gente sabe que a gente tem o RENAME, que é Uhum. Relação Nacional de Medicamentos, que é financiado pela tripartite, né? Recurso federal, estadual e municipal. E a gente organizou o nosso REMUME com base nas necessidades reais dos nossos pacientes. Então, a gente montou o, né, o espectro lá de medicamentos necessários na farmácia e a gente modificava de acordo com a necessidade. Então, era muita conversa entre o farmacêutico, E você conseguia inserir medicamentos que não estavam no rol SUS. sim, e a gente Cara. comprava com recurso próprio. Então, eu falo assim, eu queria, lógico, a gente sai na gestão, você fala, eu queria ter feito muito mais, porque a gente sempre quer mais, entendeu? Mas a gente tem que ter muita, Sara, prestar muita atenção como a gente utiliza o recurso do SUS. Porque assim, é muito difícil, ele é muito amarrado, ele vem Uhum. muito engessado, entendeu? E assim, como que eu queria comprar, às vezes, ter mais medicamentos, oferecer mais serviço médico, entendeu? Mas aqui, a folha de pagamento você paga com recurso próprio. Uhum. Consórcio, que fica caríssimo, com recurso próprio. Apesar, assim, alguns laboratório com recurso próprio. Medicamentos, né, muitas vezes o recurso não dá Não dá para para cobrir. cobrir essa necessidade própria. Como que você faz? Vontade, você tem demais, mas você tem que ter responsabilidade, porque depois você pode pagar um preço caro por isso. Ô, Rovana, aí você falou para mim dos desafios da gestão, você falou comigo de todas essas conquistas, né? Que é o programa de fornecimento de leite, ali para quem estava precisando, leite e suplementos. É, o, pro- o que mais me chamou também a atenção foi essa alimentação integral, Uhum, porque eu, como advogada, já tive é, algumas experiências com ajuizamento de, de ações para essa alimentação integral. E a gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que você pode até conseguir sair de tutela de urgência no primeiro momento, mas até sair essa medicação, e você conseguia isso sem judicialização, você conseguia dar o acesso à dignidade para essas pessoas, você conseguiu inserir no rol do SUS medicamentos que não estão disponíveis na tabela SUS, você conseguiu fazer assim uma série de mudanças e um cenário completamente desfavorável. E assim, conseguiu ser presidente do COSEMES e você gostou tanto disso que eu sei que hoje você é consultora em gestão de saúde,
consultor em captação de recursos, consultor em auditoria de saúde. Me fala, como que foi aí essa sua transição da Rovana, secretária de administração de saúde, para a Rovana consultora e que agora é especialista, que teve essa escola realmente ali na raça e que hoje ajuda outros municípios, outros gestores. Sara, é muita busca por conhecimento, porque você sabe, assim, que esse ano já foram criadas várias leis, então tudo muda o tempo todo. Cada hora um programa se aperfeiçoa mais, Sim. cada hora é inserida alguma ferramenta. É o que eu falo, assim, às vezes uma pessoa do município falou assim, Rovana, você não fez isso agora? Eu falei, gente, mas espera, para ter aprovação depois, na hora que a parte técnica for avaliar, a gente tem pré-requisitos para cumprir. Uhum. Então, não é apenas, às vezes, inserir num programa, é saber que ele vai ser avaliado para evitar uma diligência, para evitar novas coisas. Então, assim, é tudo muito calculado. E, igual eu te falei, o SUS, ele acaba, é uma cachaça. Eles falam A que gestão pública. porque a gente se envolve. Eu agora, assim, como consultora, não tenho aquela responsabilidade de gestor. Mas eu tenho uma preocupação com o gestor dele ter consciência da correta aplicação dos recursos para depois ele não ser penalizado, entendeu? Eu falo assim, né? Na minha, a gente fica sempre com medo, né? Porque a Uhum. gente, quando a gente não entende isso, só depois que passa, sabe, que Sara? Você olha para trás e Você você fala olha para assim, trás e fala assim, meu Deus, olha a importância. E o tempo todo, às vezes eu assistia lá no COSEMPS, principalmente, uma pessoa que falava muito, cuidado com o seu CPF. E foi nessa pegada mesmo que eu pensei assim, gente, eu quero ajudar. Eu quero montar uma empresa, assim, na realidade a gente restaurou uma empresa que nós já tínhamos e, e a gente, que é né, a Med Med Evolution. Evolution. E a gente pensou assim, né, vamos oferecer esse serviço, porque como faltou para mim, que eu achava que, né, eu poderia ter ido muito mais longe se eu tivesse esse apoio, esse suporte, né, que eu falo que a assessoria não é ir lá você fazer, você está capacitando o seu técnico lá no município, você Você está está dando segurança seguro, para o exatamente, gestor Sara. trabalhar. E você falou assim, você não tem a responsabilidade, na consultoria você não tem a responsabilidade de responder com o seu CPF, mas você tem a responsabilidade de guiar aquela pessoa a tomar uma boa Boa decisão, uma decisão. decisão acertada. O gestor fala pra gente assim: poxa, uma pessoa está me pedindo uma gratificação. Uhum. Nossa, como que é importante você dar uma gratificação? Mas como é importante também saber com qual recurso. Porque se ele não for do próprio, você Exatamente. tem que saber qual é a normativa, onde que te autoriza a fazer isso. Qual o parâmetro que você avalia para poder estar repassando esse recurso? Porque diferente do privado, que É, você só não pode fazer o que a lei veda, não, na gestão pública você só pode fazer o que a lei te autoriza. Fora da autorização da lei você não pode fazer. é. Então não tem brincadeira na gestão pública. Então, assim, é muito complicado. A consultoria hoje, que é uma realidade, ela veio para ajudar muitos municípios, para dar mais tranquilidade ao gestor, para ele poder atender aquele munícipe que vai lá, que quer Uhum. conversar com você. Sim. E às vezes você não tem tempo, porque você está lendo resolução, você está lendo uma portaria, você está o tempo todo ali voltado para poder. Você está preocupado, porque que gestor que não fica hoje preocupado com o seu nome? Ninguém Todo quer gestão. perder nada, entendeu? É. Então, eu acho que nossa, foi assim um marco muito importante esse surgimento e a gente está vendo assim Uhum. como que está mais comum, né, Sara? É. A gente está vendo que é uma realidade hoje. Rovana, o gestor, ele tem esse papel de realmente gerir uma equipe, gerir um sistema. Ele não tem que ter o papel operacional. Então, Exatamente. quando ele tem uma ajuda especializada, principalmente para ajudar a regular esse operacional, ele vai ter alguém que já estudou sobre o assunto, que está por dentro de todas as atualizações, porque, igual você disse, a saúde ela se atualiza todo dia sai uma normativa nova, todo dia é uma regulação nova. Agora a gente teve a plenagem bem recente, então, assim,
como que um gestor, um secretário de saúde, que é o gestor do Fundo de Saúde, ele vai estudar tudo isso e ainda atender a população e ainda ir para as Entender os capitais. problemas, porque toda hora surge um Entender os problema, problemas e ainda ir entendeu? para as capitais captar recursos. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho para gente, em suma, ó, onde que a sua consultoria vai? Onde que a consultoria da Rovana em gestão e saúde vai? Onde que você vai atuar? Quando você entra no município, você fala assim, ó, eu entro no município, eu vou começar por aqui. Primeiramente, Sara, eu quero que o gestor tenha em mim uma pessoa assim. Aconteceu qualquer coisa, eu vou pegar o telefone, eu vou estar disponível ali. Eu Sim. acho que isso, quem se coloca à disposição para ser um consultor, para ser alguém que vai dar essa segurança, aí não escolhe horário. Não. Não escolhe horário, entendeu? Então, assim, e o nosso trabalho, às vezes, eu acho até é importante ser presencial, mas por muitas vezes eu tenho que estar fechada ali no meu cantinho, com o meu computador, trabalhando. Porque se você não lê, se você não busca, eu não vou poder atender da maneira, com excelência, os municípios. Sim. Então, por muitas vezes, a gente fica ali o dia inteiro, né? E outra coisa, assim, que é importante primeiramente, a segurança, Sim. a disponibilidade da consultoria, né? A preocupação, porque a gente preocupa muito em oferecer um serviço que ele possa saber assim, não, eu vou contar com a consultoria ali para eu poder tomar minha decisão. Porque a decisão é um ato discricionário do gestor, Exatamente. entendeu? Isso tem que ficar muito claro, até para ele saber o peso da função dele. Sim. Mas quando uma consultoria, que é o que a gente preza, passa isso, não, peraí, eu vou ligar para a Ovânia, eu vou trocar uma ideia com ela, eu vou algumas vezes, Sara, a gente já se reuniu na regional, vou levar o gestor lá para ele entender que não só o gestor, às vezes alguém que está solicitando uma gratificação, para ele entender, vou levar o secretário de administração para ele entender que ele preocupa com a parte administrativa, Sim. com recurso, mas ele tem que entender que o SUS tem princípios próprios, tem normativas próprias. Então, é tudo um contexto. E tem a parte política nessa área, É. que ela é muito importante. É a maneira como que você vai conduzir esse processo para que as pessoas entendam que não é que ele não queira fazer naquele momento, é que ele não pode, porque tem uma diferença muito grande Sim. nisso, Sim. né? Então eu quero ser essa consultora, oferecer esse serviço nesse contexto todo para o gestor, né? De ser uma pessoa de confiança dele, que traz segurança, que traz o respaldo, e que principalmente mostra a legalidade das ações, entendeu? E a gente trabalha muito em parceria com o jurídico. Uhum. Porque o jurídico, ele vai me perguntar da parte técnica, eu tenho que Claro. ouvi-lo na parte jurídica, entendeu? Exatamente. Então, é um trabalho muito É um contextualizado. trabalho muito em conjunto, né? Sim, Eu digo que a assessoria, a gente que presta assessoria, a assessoria ela chega no setor para entender qual que é o problema daquele setor e como que você vai resolver. A uhum, assessoria é uma pessoa que consegue enxergar o que você não consegue enxergar quando você está imerso. Porque o exatamente. gestor ele fica imerso dentro do problema, porque ele vive, porque é ele que vive o problema. E a consultoria vem para te falar assim, ó, você está imerso no problema, eu consigo enxergar ele daqui. E eu consigo te dar uma solução. Eu consigo te ajudar a solucionar esse problema da melhor forma. Talvez não é da forma como você gostaria, mas é da forma Exatamente. com que pode ser solucionado, É, né? exatamente. Eu Te vejo preservando. te preservando. Eu vejo muito nas consultorias de licitação, principalmente, porque tudo quando chega na licitação, tu fala, não pode. É, Ah, não pode. O jurídico falou que não pode. Não, não é que o jurídico falou que não pode. O jurídico disse que deste jeito que você está contratando está errado. Outro dia, estava até conversando com a Alex falou assim, eu queria comprar um carimbo e me falaram que eu não podia comprar o carimbo. Eu falei assim, se eu tivesse lá, eu ia te ajudar a comprar o carimbo. Mas não é que não pode, porque as pessoas se acostumaram muito com o não. Mas não é que não pode, é porque não pode assim. Mas você tem meios para fazer. E a assessoria, a consultoria especializada, são pessoas que, como a Rovana, estudaram para isso, que viveram principalmente, e eu gosto muito
de ver consultores que vivenciaram realmente, porque é diferente. É Porque verdade. você entende o que você vivenciou. Então, você vivenciou, você esteve lá. Então, hoje Uhum. você entende a aflição de um gestor. É Isso é verdade. muito, primeiro ponto. Entender. Você tem uma consultoria que entenda o que você está passando. E que vai te ajudar a tomar boas decisões e que vai criar mecanismos com que para você fazer o seu plano de governo deslanchar. Porque, como você disse, você chegou lá, quando você chegou enquanto secretário de saúde, você não pôde ter um plano de governo. Mas quando você pôde fazer o seu, você conseguiu dar continuidade nele. E aí o seu plano funcionou. Mas por quê? Porque você teve todo um planejamento. Só que para o seu planejamento sair do papel, precisou ter ação. E você teve ação aos trancos e barrancos. E hoje você é a pessoa que chega no município e faz o planejamento sair do papel. E viabiliza isso para o gestor com o quê? Com boas orientações, com uma boa consultoria, estudando com toda a sua expertise. E eu acho, assim, isso muito gratificante. E eu queria que você contasse, assim, uma experiência que você teve em algum município, você fala assim, Sara, eu cheguei lá e estava desse jeito, a gente conseguiu mudar. Só assim para o pessoal de casa entender um pouquinho do contexto. É, mudar assim, como Melhorar, né? Melhorar. Ah, Ah, tá. cheguei no município, eles não conseguiam comprar medicamento. A gente mudou a forma que eles estavam, não tinha dinheiro porque os indicadores estavam baixos, igual foi com a Argirita, né? Olha que a importância de uma gestão assim. Você chegar o gestor perguntar para você, que é uma parte que é muito importante na relação, em relação ao emprego do recurso, né? Sim, Como sim. que você pode. Ele falou, eu quero fazer uma reforma aqui, mas eu não tenho recurso, só tenho recurso próprio. Aí você vai analisar. Olha, e é muito importante, igual eu te falando, é um conjunto. Uhum. Aí você vai no tesoureiro, como é que estão os saldos das contas? Aí você vai apurar ali quanto que você tem. Se você tem alguma resolução, alguma portaria que te possibilita utilizar aquele recurso que você acha que está ali amarrado, que você fica com medo de utilizar ele ali, e às vezes ele pode fazer a sua reforma. Então, o gestor fica muito feliz quando ele consegue algum recurso que não seja do próprio Uhum. para estar trabalhando. Então, isso a gente vê na consultoria. A gente vê na consultoria, às vezes, conseguir inserir conseguir recurso para o município, que às vezes ele tentando entrar no sistema, ele não consegue atender as diligências, né? Igual eu tô te falando. Por isso que os pré-requisitos são muito importantes para você não deixar de receber um recurso por falta de atender aquela análise técnica, né. Vou te dar um exemplo de uma cidade que a gente recentemente entrou agora para prestar consultoria e ela está com os instrumentos de gestão todos muito atrasados, de anos anteriores, cerca de 8 anos. E, ela está praticamente sem poder receber recurso. Por quê? Agora o sistema ele está todo integrado. Então, não adianta você ir lá, cadastrar uma proposta, tentar que venha um recurso, se você não organizar a casa, vamos falar assim. Não organizar não fazer esse planejamento, não estar regular com o que se pede. Então, aí a gestora pergunta assim, mas eu sempre consegui, só que mudou. Agora está tudo integrado, agora está tudo modificado. Então, assim, esse é o grande desafio da gestão também. A gente vê que cada vez mais está sendo mais cobrado o planejamento, que foi Sim, isso que você falou. E eu vejo, Rovana, muito município com recurso voltando, é. que tem o recurso em caixa e que não consegue gastar. E a Uhum. consultoria tem esse olhar clínico, né? Sim, com certeza. É o que eu te falei. Às vezes, assim, dá medo mesmo, sabe, Uhum. Sara? Porque eu vou te falar, até em setores que as pessoas estão ali para nos ajudar, é muito mais como você falar assim, não gasta, Uhum. É não porque, faz. porque o não tem consequência para aquela pessoa, mas tem É. consequência lá na população. Aí você vai, lê, dialoga, vai lá, fala, olha, mas olha o que está escrito aqui, porque o que vale é o que está ali no papel, o que está na norma, Claro. né? Aí você fala, não, mas espera aí, eu montando essa ação,
Aí eu falo muito que eu estudava muito RENASES, que é Relação Nacional de Serviços e Ações de Saúde. Nossa, muito bom. Baseado nisso, a gente pode montar uma ação de saúde em que você pode utilizar o recurso. Ah, mas espera aí, gente, está lá escrito, olha, a promoção, atenção à saúde da criança, atenção à saúde do idoso. É, olha aqui, ações comunitárias de saúde. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Então, peraí que eu posso comprar os recursos para eu movimentar essa ação. E ela é importante porque ela está ali, né? Então, eu falo assim, a gente tem que ler muito, a gente tem que entender do serviço. É, na parte a gente elaborar a ação, montar direitinho e mostrar isso é importante, porque quanto mais você descreve, a pessoa entende que aquilo ali foi realizado, Sim, né? sim. E sempre, igual eu falei, sempre estar em parceria com o conselho, sempre dando muita, eh, como é que fala? Participando toda a Participando da sociedade. sociedade, né? Tra Trazendo a o sociedade para é, perto. e o que você está realizando, que é muito importante isso. Publicidade. Eu falo, Rovana, que o intuito do nosso podcast é trazer pessoas como você, a Rovana, a gestora real, que passou por todo um problema, porque os gestores passam por esses problemas todos os dias. E assim como você ficou lá atrás, ama- amarrada não, porque você deslanchou, mas tem Hum, muita gente ainda amarrado no problema é. e preso naquele looping de problema e não sabe como sair. Você soube como sair do problema e hoje você ensina pessoas a fazerem o que você fez lá atrás, mas com muito mais dificuldade. Hoje você ensina as pessoas a saírem deste problema de uma forma muito mais harmônica, de uma forma muito mais efetiva, e isso é muito importante. Então, o intuito hoje do Pode Governar é mostrar para as pessoas realmente a gestão que transforma vidas. Quais são os instrumentos que você pode usar para transformar a vida dessas pessoas e quais são as práticas que são boas e que devem ser replicadas. Então, Uhum. é muito importante e eu te agradeço muito por você estar aqui compartilhando com a gente. E já caminhando aqui pro final do nosso bate-papo, eu queria saber de você, Rovana, qual decisão que você tomou ali na época que você era gestora que mais te marcou e principalmente a decisão que você tomou que te marcou tanto que você falou assim: hoje eu saio da gestão, mas eu vou ajudar outras pessoas a não passarem por isso. São tantas decisões, né, que a gente tem Sim, enquanto sim. gestor, Pode né. citar mais de uma. Ô, Sara, é sempre muito difícil, porque é uma pasta que a gente não consegue atender em tudo, né. Então, assim, às vezes a gente toma decisões difíceis, quando a gente tem que liberar menos exames, porque a gente não tem recurso, a gente olha lá e fala: "Olha, não vai dar para fechar o ano, então a gente tem que diminuir". Quando a gente não consegue atender, às vezes, uma cirurgia mais especializada, porque não vai ter um gestor que vai conseguir atender, ainda mais gestor de cidade pequena, tem muita coisa que a gente não vai conseguir fazer, porque são cirurgias, às vezes, de alta complexidade, né. Então isso dá uma tristeza na gente de não poder estar atendendo, até exames, de repente, né, quando a gente não consegue. E principalmente quando às vezes a pessoa está numa situação ali, eh, num ela quer uma ambulância, né, eu já passei por isso, para levar uma pessoa, tá grave, mas ela não é do SUS. Aí ela quer que leve lá em Angerita, a gente tem Juiz de Fora, né, como referência Uhum, muitas vezes, só que o nosso sistema funciona trazendo para o Hospital de Leopoldina, uhum, que é a nossa porta de entrada de sim. urgência e emergência. Então eu não posso pegar e levar para o Juiz de Fora, assim como algumas pessoas queriam. Então, assim, dá essa negativa no momento que a gente queria ajudar uma pessoa, por que que eu não posso? Porque se um paciente desse vai a óbito no trânsito, né, nesse trajeto, Uhum. de quem que é a responsabilidade? Então, é uma decisão muito difícil, muitas vezes, da gente dar uma negativa numa situação que a gente queria atender e a gente não pode. E hoje, como que isso influenciou em você falar assim: não, eu vou ensinar
eu vou ajudar, eu vou auxiliar, eu vou assessorar gestores a não terem que tomar decisões tão difíceis quanto as que eu tomei. Então é isso, quando a gente se dispõe a montar uma empresa para dar esse suporte, que a gente está estudando, que a gente tem uma equipe, que a gente é justamente isso, é oferecer para esse gestor uma segurança e um apoio mesmo nesses momentos, porque eu sei que são muitos. A gente passa muito, muito mesmo por momentos assim. Que a gente não pode pagar. A gente quer pagar aquela coisa, mas a gente não pode, entendeu? Rovana, você veio aqui no podcast hoje, a gente falou sobre saúde, que é um assunto muito complexo, que é um- uma das pastas que são mais utilizadas pela população, uma das pastas que a população mais precisa, porque a gente sabe como é a dificuldade do acesso à saúde. E como é necessário, porque é uma questão às vezes é uma questão de vida ou morte. Sim. E você conseguiu trazer para gente tudo o que você conquistou em um cenário tão incerto. E mais do que isso, você conseguiu trazer para gente programas que você implementou que melhoraram demais e que transformaram realmente a vida das pessoas. E isso prova para gente que o gestor, ele está ali hoje, mas os atores da administração pública, eles passam. Agora, as decisões que os gestores tomam e que transformam a vida das pessoas, isso é o que realmente fica. E eu queria, Rovana, caminhar aqui para o nosso final, antes de eu te agradecer, né? Porque eu queria fazer assim um bate-bola final com você, que eu faço com os entrevistados aqui do Pode Governar, Uhum. que é uma reflexão para isso ficar gravado na cabeça das pessoas. Queria saber, Rovana, hoje a Rovana, que foi secretária de saúde lá atrás, caiu de paraquedas, esposa de um prefeito que entrou na gestão também por num período muito turbulento e que depois disso tudo, de fazer uma gestão tão consciente, uma gestão tão ética e principalmente com tanto amor no coração, porque a gente vê você falando de gestão e saúde, a gente enxerga o brilho nos seus olhos, a gente enxerga o amor que você fala. Eu queria saber hoje, Rovana, trabalhando também com consultoria, hoje, para quem a Rovana governa? Hoje, meu apoio é o gestor, mas o meu alvo é a população, porque eu acho que a gente trabalhando bem com a gestão, a gente vai atingir o público que é lá da ponta, quem precisa, é a seriedade mesmo de conduzir esse processo, levando satisfação, né? Gestão pública é. Gestão pública é transformação, é ação, é cuidado. Ainda mais para a saúde, é cuidado. Rovana, qual legado você quer deixar na vida das pessoas? Eu acho que a minha história, tudo que eu passei, é, isso tudo, ela virou um legado, né? Porque é, um, é o que eu vivi mesmo, né? Eu acho que isso que é importante, deixar, participando do seu programa, a gente tem possibilidade de estar mostrando isso, e isso é muito importante, a gente dividir com o gestor essa história. Rovana, muitas vezes a gestão pública, a gestão pública que realmente faz a diferença na vida das pessoas, ela fica ali nos bastidores na pessoa que foi transformada por isso. E tá certo, esse é o intuito final. Mas mais do que isso, eu entendo que a gestão pública que realmente transforma a vida das pessoas, ela precisa ser propagada, ela precisa ser. eh, levada a conhecimento público para quê? Para as pessoas entenderem que gestão pública é possível de se fazer, uma gestão pública consciente, uma gestão pública eficiente, e para elas entenderem que quando elas forem eleger os seus representantes, que elas subam a régua, que elas subam o nível, que elas critiquem o plano de governo, que elas cobrem muito mais, porque é possível fazer uma boa gestão. E eu queria, Rovana, agradecer muito a sua participação.
no Pode Governar. Essa é uma homenagem nossa para você. Foi muito gratificante para mim fazer esse episódio. É sempre muito gratificante conversar com você. Desde o primeiro contato que nós fizemos, você foi uma pessoa extremamente receptiva, uma pessoa extremamente solícita. É sempre muito bom conversar com você, é sempre muito leve, é sempre uma conversa muito inspiradora, porque a gente vê o amor que você carrega pela gestão pública, principalmente pela saúde, principalmente pelo SUS e principalmente por transformar a vida das pessoas. E eu queria te agradecer por você compartilhar conosco a gestão que transforma. Ô, Sara, eu só posso te agradecer. Muito obrigada por me dar a honra de participar desse programa incrível, porque você é uma profissional que eu admiro muito também. Eu sei o tanto que você fez também, ajudou nessa gestão transformadora aqui em Leopoldina. Então, eu fico muito honrada de receber essa homenagem, muito linda, e vou guardar com muito carinho. Assim, né, como outras que a gente teve nesse período que impactam muito. Você realmente me deixou muito feliz e eu tenho certeza que participar disso, dividir esse conhecimento, essa minha trajetória, vai ser importante para outros gestores, que todo mundo vive alguma história que se espelha no outro. Nossa, já, né? Isso ajuda na hora de você se identificar com o problema. E eu agradeço, né, essa participação e saber que eu contribuí com esse programa. Estou muito honrada mesmo. Você pode ter certeza que você contribuiu e muito e abrilhantou ainda mais o nosso projeto. Minha admiração por você só cresce. E para você aí de casa, saiba que gestão pública feita com responsabilidade, feita com consciência, ela transforma a vida das pessoas para melhor. Esse foi um episódio com a Rovana Furtado, secretária de Saúde do município de Agirita e que hoje é consultora em auditoria e gestão de saúde. Pode Governar fica por aqui, mas nos aguardem no próximo episódio.